Olá, estudantes, tudo bem? Professor Humberto, mais uma vez aqui com vocês no mundo maravilhoso da matemática. Bom, o título aqui, Fórmula de Cardano. O que será que é isso? Estudantes, colegas, a resolução das equações algébricas sempre foi um assunto muito estudado pelos matemáticos. Nós sabemos ax mais b igual a zero, isso aqui é uma equação do primeiro grau se o a não for zero. É comum na sétima série a gente aprender a resolução dessa equação, ou seja, qual valor de x faz com que a expressão dê zero? Então a gente chega lá, ax igual a menos b, portanto, o a passa dividindo menos b sobre a. Esta é a raiz desta pequena equação, cuja resolução é bem simples. Com o passar do tempo, a gente se defronta com a equação quadrática, a equação do segundo grau, certo? Chamada por aí de equação do segundo grau com a fórmula resolutiva de Bhaskara. A literatura matemática não mostra que foi Bhaskara que resolveu essa equação. Bhaskara é um matemático do século XII e as equações quadráticas já eram resolvidas na antiguidade grega. Então, algum erro consagrado pelo uso dá para Bhaskara a fórmula resolutiva da equação. Que a gente sabe, né? Que a fórmula resolutiva, menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a. Aqui nós vamos ter a primeira e a segunda raízes, não é isso? E, é claro, começa a ficar mais sofisticado. Este b ao quadrado menos 4ac é o discriminante da equação, certo? Que os estudantes costumam chamar de delta, né? Mas delta é o nome da letra. Então, nós temos aqui a equação do primeiro grau, a equação do segundo grau, mas o nosso enfoque agora é uma equação aonde demorou-se mais para resolver. Então, ó, ax3 mais bx2 mais cx mais d igual a zero, com a diferente de zero, nós temos aqui uma equação completa do terceiro grau. Equação completa do terceiro grau, que foi resolvida por volta do século XVI. Alguns matemáticos se empenharam para resolver, Cardano, Tartaglia, Scipione del Ferro. Alguns matemáticos focaram na sua resolução. E a resolução dela é muito interessante. Nós vamos inicialmente aqui mostrar a fórmula de Cardano, que é uma fórmula que resolve esta modalidade de equação do terceiro grau. Perceba que o coeficiente do termo do segundo grau, ele é zero. Então, aqui eu tenho uma equação incompleta do terceiro grau. Equação incompleta do terceiro grau, que é o nosso enfoque hoje. Incompleta do terceiro grau. Muito bem. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu resolvo essa equação. Na matemática, nós temos o assunto chamado fatoração, onde a gente coloca expressões algébricas na forma de produto. Dá uma olhada nesta expressão aqui, ó. x3 mais y3 mais z3 menos 3xyz. Olha que expressão aparentemente complicada. Pô, mas você estava resolvendo a equação do terceiro grau, de repente você vai para uma fatoração? Eu tenho um outro jeito de resolver a equação de Cardano, essa equação incompleta aqui. Então, esta expressão
ela pode ser fatorada. No mundo dos estudantes de matemática, vestibulares, Olimpíadas, eles chamam isso aqui de fatoração clássica. Vou deixar como exercício para vocês. É possível fatorar essa expressão em dois produtos, aonde o primeiro é x mais y mais z e o segundo fator é x2 mais y2 mais z2 menos xy menos xz menos yz. Olha que expressão grande. Então isso aqui é a chamada fatoração clássica. Eu consigo fatorar essa expressão do terceiro grau num produto do primeiro grau e do segundo grau. Pô, mas o que tem a ver? Vocês vão ver o que eu vou fazer agora. Dá uma olhada. Olhe esse problema na variável x. X a terceira, olha o problema na variável x. X a terceira menos 3yzx mais y3 mais z3 mais y3 mais z3. Olha que interessante. X a terceira. Eu tenho número vezes x. E eu tenho um termo independente de x. Então, dentro dessa fatoração clássica, aparece esta equação, que eu vou chamar de equação de Cardano. Equação incompleta. Agora, como essa expressão já está fatorada, olha que bonito que acontece. Isso aqui é idêntico, aí eu vou fazer assim, ó. X mais y mais z, mais y mais z, fecha aqui. E esse outro termo eu não vou utilizá-lo no momento, e vou colocar o resto aqui. x2 mais y2 mais z2 menos xy menos xz menos yz. Estão vendo? Então, se a gente consegue fatorar uma expressão, se eu igualar a zero essa expressão, eu posso olhar para essa daqui e igualar a zero também. Se eu sei uma expressão fatorada, eu consigo de maneira mais simples achar a sua raiz. Então, olha só, na variável x, se aqui do lado eu tenho a fatoração, vocês estão vendo que aqui carrega uma raiz na variável x? Quem zera essa expressão? A raiz aqui, ó, pessoal, é simples, é uma equação do primeiro grau. É x mais y mais z igual a zero, mas não se esqueça que é na variável x. Então a raiz passa do outro lado, mais y mais z, a raiz vai ser menos y menos z. Então esta expressão, se eu trocar o x por menos y menos z, eu vou ter uma raiz dela. Mas gente, essa expressão é essa daqui. Claro que não foi dessa maneira que Cardano, Tartaglia e Scipione del Ferro resolveram no século XVI. Então, é um jeito interessante de usar essa fatoração, que é uma fonte gigantesca de exercícios. Então, uma raiz dessa equação é menos y menos z. E agora, olha o que eu vou fazer. Vocês estão vendo? Eu te dou essa equação, certo? Então, ó, x3 mais px mais q igual a zero. Quem faz o papel do p é menos 3yz. Então, você pega esse p aqui, ó, iguala ele a menos 3yz. Portanto, o yz é menos p sobre 3, certo?
Mas por que eu vou atrás de YZ? Nós vamos atrás de YZ porque a raiz dessa equação é menos Y menos Z. E agora, quem é o quê? Que é exatamente Y3 mais Z3. Que é igual a Y3 mais Z3. Portanto, Y3 mais Z3 é igual a que nós vamos resolver esse sistema e os valores de Y e Z em função de P e Q vão dar as raízes dessa equação, que é menos Y menos Z. Tá claro? Então, ó, vou ter que resolver o sistema. Claro que eu vou fazer uns artifícios aqui, porque é do terceiro grau, né? Agora, olha o que eu vou fazer. Se aqui tem a soma dos cubos, aqui tem um produto, eleva ao cubo a primeira equação. Y3 vezes Z3 é menos P ao cubo sobre 27. E aqui eu tenho Y3 mais Z3 é igual a Q. Olha que problema interessante. Não se esqueçam, o nosso foco é achar Y e Z em função de P e Q para achar a raiz dessa expressão que é menos Y menos Z. Então, isso daqui é um sistema some-produto. Todo sistema some-produto, ele vira uma equação do segundo grau. Eu brinco muito com os estudantes do nono ano e da primeira série como sendo o Steven, né? Produto de Steven. Então, eu vou montar uma equação do segundo grau cujas raízes são Y3 e Z3. Vou chamar a variável de W. W ao quadrado menos a soma mais o produto. Olha que interessante. Esta equação do segundo grau, ela tem raízes Y3 e Z3. Raízes Y3 e Z3. O pessoal está praticamente acabando. É claro, eu usei um artefato algébrico poderoso aqui. Então, olha o que nós vamos fazer agora. Resolve essa equação. W é igual a equação do segundo grau, tá vendo? Menos B, mais ou menos raiz de B ao quadrado, menos 4AC. Dividido por 2A. Apliquei o Bhaskara direto. Isso aqui vai dar Q sobre 2, mais ou menos. Esse 2 entra na raiz. O 2 entra e fica 4. Fica bonitinho assim, ó. Fica Q sobre 2 ao quadrado, mais o 2 entra e fica 1/4, corta o 4, fica P sobre 3 a terceira, fecha aqui. Então, ó, eu estou achando agora dois valores para W. Um valor é Y3 e o outro valor é Z3. Tanto faz quem é Y, quem é Z. Então, ó, Y3 vai ser esse cara aqui que eu escolhi. Tá aqui, ó. E o Z3 vai ser a outra raiz. Q sobre 2 menos a raiz. Q sobre 2 ao quadrado mais P sobre 3 ao cubo. Portanto, fica uma fórmula bonita, hein? O Y é igual. Aí você tira a raiz cúbica aqui. A raiz cúbica de Q sobre 2 mais a raiz quadrada de Q sobre 2 ao quadrado mais P sobre 3. Muitos estudantes perguntam, né? É meio natural, né?
Professor, é fácil resolver a equação do primeiro grau. A do segundo grau tem fórmula. A do terceiro grau tem fórmula? Tem. A do quarto grau tem fórmula? Tem. A partir do quinto grau não tem. Outra história. Então, ó, e agora eu vou tirar aqui, ó, a raiz z vai ser a raiz cúbica de Q sobre 2 menos a raiz de Q sobre 2 ao quadrado mais P sobre 3 ao cubo. Portanto, agora é o trabalho final. A raiz da fórmula de Cardano, ela é menos y menos z. Multiplica por menos esse cara e esse. Como eu vou multiplicar por menos 1 e é raiz cúbica, o menos pode entrar na raiz. Olha a cara da equação, gente. Tá aqui, ó. Olha como fica uma expressão sofisticada, certo? Menos, eu vou colocar o menos dentro da raiz, não se esqueçam, por isso que vai ficar mais aqui. Aí o menos multiplica todo mundo. Ó, Humberto, você sabe decor isso? Olha, confesso que não sei, mas o principal, eu sei da onde tirar. Como eu sei a fatoração clássica, eu consigo resolver o problema de maneira mais rápida. Então, senhores, para quem tem curiosidade, esta é a fórmula de Cardano. Se eu quero resolver esta equação aqui, pessoal, o que eu faço? Eu pego os valores de P e Q, alimento. E aí eu vou ter a raiz. Tudo bem? Algumas observações, não vou fugir do problema. Vocês estão vendo aqui que é uma equação completa do terceiro grau. Seria um novo episódio do mundo maravilhoso da matemática eu mostrar que quem resolve essa equação consegue resolver essa daqui. Perceba, essa equação, ela é do terceiro grau, mas não tem o termo do segundo grau. Por que os matemáticos escolheram essa daqui para resolver essa? Porque era mais fácil achar a resolução dessa. A jogada é num futuro próximo eu mostrar para vocês, porque quem resolve essa daqui resolve a de cima. Então, pontos legais aqui. Você que nunca viu a fatoração clássica, tenta fatorar essa expressão. Porque olha que artifício maravilhoso ela me propiciou aqui. E aqui nós temos uma fórmula muito bonita, que é uma das raízes dessa equação do terceiro grau. Tá certo, pessoal? Então, um pouquinho da história das equações no mundo. Grande abraço, até a próxima.